Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos acompanham aqui em nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero compartilhar contigo a palavra de Deus, a meditação na palavra do Senhor. Vem com a gente para a gente poder descobrir na palavra de Deus aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Estamos seguindo uma série de mensagens que se encerra hoje. Hoje é a última mensagem desta série. E é a nossa mensagem também alusiva ao período do Natal, que acontecerá no próximo domingo. Domingo é dia de Natal. E nós teremos aqui a nossa mensagem de reflexão sobre a pessoa de Jesus, sobre o que Jesus tem a dizer para nós sobre esse tema tão interessante, que é o tema do sucesso. Jesus, ele colocou em prática em sua vida uma abordagem a respeito da vida bem-sucedida. O que é ser uma pessoa bem-sucedida? E neste momento eu gostaria de convidar você a encerrarmos esta série em que nós falamos sobre tantos aspectos, sobre o tema da eternidade, sobre o tema da nossa vida abundante, a vida plena, a vida eterna que Jesus veio trazer para nós. É assim que Jesus fala de uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que vive para os propósitos de Deus, para aquilo para o qual Deus nos criou para vivermos, para sermos, para experimentarmos, para colocarmos em prática. Nesta última mensagem da série, eu quero que você pense na pessoa de Jesus, aquele que ensinou sobre o que é uma vida bem-sucedida. Será que nós podemos dizer que ele também foi uma pessoa bem-sucedida? Eu vou colocar aqui a nossa apresentação preparada para esta oportunidade. E eu quero convidar você a pensar junto comigo sobre a pessoa de Jesus, a pessoa bem-sucedida que ele foi. Eu quero compreender com você que Jesus foi o mestre da vida bem-sucedida. Ele foi um grande guia, um grande orientador, um mensageiro e até mesmo um exemplo do que é uma pessoa que vive de acordo com os propósitos de Deus. Vamos acompanhar isso nesta meditação desta noite. Separei o versículo que nós vamos ter para este momento, que está lá em Mateus, capítulo 23, versículos de 8 a 12, que diz assim: Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É Jesus dizendo para nós que essa coisa de você ter a presunção de ser o melhor, de chegar no topo e de você ser aquela pessoa que tem mais do que outros, é algo que não condiz com a realidade humana. A humanidade, ela é um todo, onde todos fazem parte, onde todos têm direitos iguais e onde todos deveriam ter oportunidades iguais. Jesus, então, ele se apresenta como o maior e melhor mestre de vida que a humanidade poderia conhecer. Por isso, quero deixar uma frase para você pensar durante esta mensagem que teremos nesta hora. Jesus é o maior mestre de vida que a humanidade já conheceu. Ele viveu
como o melhor ser humano que já existiu sobre a face da Terra e deixou lições de vida que orientam a maior parte das sociedades em todo o planeta até os dias atuais. Alguém que olhasse para o fim de Jesus como um condenado, crucificado, poderia dizer que ali estava um fracassado, ali estava um perdedor, mas é exatamente ali, no final da sua trajetória de vida, que é selada a sua carreira de sucesso. Ele veio e completou todas as coisas, de maneira que, através da sua morte na cruz, se estava consumado toda a obra redentor de Deus. Uma vez ele disse aos seus discípulos: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Está lá em João capítulo 13, versículo 13, momentos antes dele partir para a crucificação, nos discursos de despedida dos seus discípulos. Ele sabia que ele estava ali como um mestre de vida, que ele de fato o foi. Ele cuidou de pessoas a partir das suas aflições e dores. Ele teve compaixão delas por causa da falta de uma direção para a vida. Ele se importou com aqueles que viviam oprimidos por estarem em uma sociedade injusta, perversa, corrompida pelo poder de estrangeiros. Ele também direcionou sua mensagem às vítimas do poder político e do poder religioso da sua época. E, meus amados irmãos e irmãs, por causa destes modos como ele cuidou de pessoas e dos seus ensinos, do modo como ele viveu, isso despertou tanto a admiração quanto a rejeição à pessoa dele. Somente uma pessoa que pudesse exercer tanta influência poderia ser tão amado, tão procurado, tão buscado como ele foi, mas também alguém que foi tão odiado, tão temido pelos poderosos do seu tempo. Jesus despertou com esta preocupação as ameaças a uma elite dominante. Por que ele fez isso? Não se esqueça disso, meus irmãos. Jesus, como um mestre de vida, ele questionou as autoridades religiosas, teológicas da sua época. Ele afrontou os poderes constituídos da sua época. Ele enfrentou a lógica gananciosa do mercado do seu tempo. Ele denunciou as injustiças e as desigualdades sociais da sua época. Alguém que viveu como Jesus viveu e afirmou as ideias que Jesus afirmou, só poderia morrer como ele morreu. E como foi que ele morreu? Ele morreu como um condenado, como se ele fosse uma ameaça aos interesses dos ricos, dos poderosos, dos donos do poder do seu tempo. Por isso, ele teve essa sentença estabelecida num rito sumaríssimo, quase que imediato, e teve uma condenação, uma sentença de morte, da forma mais cruel que se poderia aplicar a um inimigo do Estado no seu tempo, que era o suplício da cruz, o modo mais doloroso, mais vergonhoso que alguém poderia ser condenado. A cruz, então, ela se transforma para toda a humanidade como uma vergonha para nós, porque ela representa, ela é a expressão da rejeição do ensino de Jesus, do modo como ele viveu, do modo como ele praticou, para deixarmos o exemplo de uma vida bem-sucedida, do que é ser uma pessoa do bem, do que é ser uma pessoa melhor.
Ele morreu porque ele ensinou coisas que estavam na contramão dos interesses da humanidade, dos que dominam a humanidade. E ele, então, diz um dia para os seus seguidores: vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês estão colocando em prática o que eu digo? Está lá em Lucas, capítulo 6, 46. Há muita gente que reconhece a beleza da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, e procuram Jesus por causa dos seus milagres, mas Jesus, ele é muito mais do que isso. Ele foi um mestre de vida. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E para que ele seja o Senhor da nossa vida, é preciso colocar em prática o que ele ensinou. Jesus comparou aqueles que colocam em prática os seus ensinos à sua vida a quem constrói uma casa com alicerces. E comparou aqueles que ouvem os ensinos de Jesus, que observam a prática de Jesus, o modo como ele viveu, e não reproduzem em sua vida o modelo de Jesus, a uma pessoa que construiu uma casa sem alicerces. Essas histórias estão nos evangelhos, tanto o evangelho de Lucas quanto o evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essas passagens. Nós sabemos que uma casa sem alicerce é uma casa sem segurança para enfrentar as intempéries, as tempestades, as enchentes. E assim é uma vida que não coloca em prática os ensinos de Jesus. Como é que é uma vida que não coloca em prática os ensinos de Jesus? Ela não tem segurança para enfrentar as circunstâncias difíceis da vida, quando vêm as tempestades da vida, as grandes inundações da vida que nos sufocam, nós não temos resistência e acabamos sucumbindo. Temos muita dificuldade de enfrentar o dia mau. Temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade de enfrentar as provas do dia a dia. Temos muita dificuldade de enfrentar as tentações. Mas quer saber de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Ninguém está livre de passar pelo dia mau. Ninguém está livre de passar pelas circunstâncias difíceis. Ninguém está livre de passar pelas tentações, pelas provas. Todos nós somos fragilizados, somos alvos fáceis das circunstâncias que nos acometem todos os dias. O que pode fazer a diferença na nossa vida é a maneira como resistimos a essas pressões. E Jesus enfrentou também conflitos, Jesus enfrentou provas, Jesus também foi tentado. E a maneira como ele lidou com os conflitos da sua época, os conflitos do seu tempo, a maneira como ele enfrentou os seus inimigos, a maneira como ele condenou a pretensão dos fariseus de estabelecer regras, normas para poder enfrentar dificuldades, questões de moral, questão de costumes. Ele condenou tudo isso que não corresponde a uma vida autêntica, dignamente humana na presença de Deus. Jesus, falando sobre os fariseus, ele ensinou: não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Há muitos religiosos assim, há muitos pregadores que se levantam com discursos moralistas, discursos com regras, estabelecendo domínio sobre pessoas, mas Jesus vem e diz para os fariseus desse tempo: não façam como eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los.
Esse texto está também em Mateus capítulo 23. Antes desse discurso de Jesus sobre mestres, sobre guias, sobre pessoas que se apresentam com autoridade que não têm para poder servir de orientadores, coaches para a vida dos outros. Não sigam o que eles pregam, nem o que eles fazem, porque eles não são praticantes daquilo que ensinam. Jesus chama os seus discípulos a uma vida diferente. Jesus nos chama a uma vida que corresponde a um novo modo de experimentar a nossa própria humanidade, de sermos seres humanos, tal como Deus nos criou perante o nosso Criador. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, o ser humano, ele é em si mesmo sujeito a falhas. Nós não somos um projeto acabado, nós não somos uma obra perfeita. Perfeito é Deus, e Ele nos criou como um projeto inconcluso. E para que nós possamos experimentar algo novo em nossa vida, é preciso colocar na nossa vida os preceitos, os ensinos, os mandamentos, o exemplo que Jesus deixou. A proposta de Jesus foi de criar em si mesmo um novo sentido de ser humano, uma nova humanidade. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente repete todos os dias na nossa igreja que o ser humano só pode encontrar salvação, sentido, significado para a sua vida na pessoa de Jesus. Só podemos ser humanos perfeitos na pessoa de Jesus. O ser humano, ele encontra em Jesus o mestre da vida bem-sucedida. Jesus, então, como mestre da vida bem-sucedida, nesse discurso sobre a prática dos fariseus, nos versículos que lemos para esta mensagem, ele aponta 3 modos para podermos construir uma vida significativa, bem-sucedida, para termos sucesso como pessoas, ou para sermos pessoas melhores. Eu queria apontar para vocês quais são essas 3 coisas que Jesus aponta para uma vida bem-sucedida no mundo. A primeira delas é que nós precisamos tratar a cada um dos nossos semelhantes como nossos irmãos e nossas irmãs. Precisamos ser para todas as pessoas como um irmão, como uma irmã para o nosso próximo. Jesus disse no seu discurso: vocês não devem ser chamados rabis, que quer dizer mestre, mas um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Jesus nos convida, então, a uma vida fraterna, a uma vida que coloca em prática o amor fraternal, em que todos e todas, da criação, nas pessoas que nós convivemos, toda a criação de Deus é parte do cuidado de Deus para a nossa vida. Eu gosto muito de lembrar da experiência de São Francisco, que chamava até o sol e a lua como nossos irmãos e irmãs, os animais, as plantas, todos como nossos irmãos e irmãs. Precisamos aprender a tratar a todos como se fossem nossos irmãos. A base de uma vida fraternal é a prática do amor de Cristo nos nossos relacionamentos. Na carta de João, na primeira carta de João, que é o apóstolo do amor, ele aprendeu isso com Jesus. Capítulo 4, versos 20 e 21 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.
A segunda coisa que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma vida bem-sucedida no mundo é que nós precisamos agir como autênticos filhos de Deus. Precisamos entender que temos um Pai comum. Jesus disse: a ninguém na terra chamem por Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Os escribas e fariseus da época de Jesus tinham o costume de estabelecer guias de conduta, de práticas de vida, do cotidiano, para a vida dos outros. Era um costume deles. Alguns até chegavam ao ponto de colocarem nos seus nomes a inicial Abba. Abba, que quer dizer pai, um balbúcio infantil. E então esses fariseus se portavam como pais espirituais. Olha que palavra perigosa que muitas igrejas evangélicas têm utilizado erroneamente nos dias atuais. Esses escribas e fariseus se intitulavam como autoridades para mandar na vida dos outros. Alguns eram, então, identificados com a ideia de pai como se fosse um título seu sobre a vida do outro. Jesus não autorizou ninguém a se colocar como uma autoridade moral sobre o outro. Jesus não autorizou a ninguém a servir como modelo de moralidade para a vida do outro. Jesus não autorizou ninguém a agir como juiz sobre a vida do outro. Ninguém tem essa autorização de Jesus para se tornar dono da verdade, como se fosse uma régua moral para a vida de ninguém. Jesus, em vez disso, ele valorizou o fato de que nós somos filhos de Deus. Esse é um valor cristão que influenciou toda a história da humanidade. O fato de que todos e todas, seja quem for, brancos, negros, ricos, pobres, todos, são igualmente filhos de um Pai amoroso. E o fato de que nós somos filhos de Deus, isso não é uma pretensão de ninguém, mas é resultado do amor divino colocado em prática na nossa vida. No que diz respeito à nossa condição de filhos de Deus, todos nós somos iguais. Na carta de João, lá naquela mesma primeira carta que João escreveu, ele diz assim: vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos. Haja como filho de Deus. Faça como ele ensinou. Agrade ao seu Pai. Viva de um modo que você possa entender que seu Pai se orgulha de você. Viva como um autêntico filho de Deus. Em terceiro lugar, a terceira coisa que Jesus disse sobre a nossa maneira de agirmos no mundo, da forma bem-sucedida de viver no mundo, é que nós precisamos colocar a nossa vida a serviço do outro. Jesus disse: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês só têm um chefe, o Cristo. Tem muita gente mandando na vida dos outros, né? Se aproveitando do serviço dos outros, que fica aguardando que alguém faça alguma coisa por ele. Olha, meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina, ao contrário, que o exercício desse tipo de poder que explora o outro é algo que não é compatível com o reino de Deus. Porque a vida no reino de Deus é baseado no serviço uns aos outros.
não na dominação, não na exploração, não no poder opressor, mas na capacidade de colocar toda a nossa vida a serviço do bem comum. A vida no reino de Deus, meus irmãos e irmãs, é um convite para um exercício de humildade, não de orgulho, para um exercício de cuidado com o outro, não de exploração, para um exercício de amor fraternal e não de opressão, de ofensa, de agressão, de ódio, de vingança. Nós somos chamados a viver no reino de Deus numa nova dimensão de vida. Jesus disse em Mateus 23, verso 11, o maior entre vocês deverá ser servo. Olha, meu irmão, minha irmã, você não descobriu ainda o privilégio que é colocar a sua vida a serviço do outro. O privilégio de servir. Para a gente concluir essa palavra, precisamos entender que Jesus deixou um ensino, mas também ele deixou um exemplo. Jesus é o modelo que nós temos para uma vida bem-sucedida. O ensino e o exemplo deixados por Jesus apontam para uma vida dinâmica, autêntica, digna de ser vivida num tempo como o nosso. Para fazer da gente pessoas melhores, pessoas que sejam úteis e necessárias, eu diria até imprescindíveis para a nossa vida de hoje. Que façam falta para a vida das suas famílias, para a vida das suas igrejas, para a vida da sociedade em que vivem. Quero deixar, para a gente encerrar esta meditação, um versículo da palavra de Deus que se encontra em em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Vem com a gente seguir os passos de Jesus. Vem com a gente aprender a viver de uma maneira autêntica, para ser uma pessoa bem-sucedida, como um ser humano melhor para todos e todas que estão à sua volta. Feche seus olhos, ore comigo neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado por esta palavra, que esta série de mensagens nos tenha ajudado a sermos pessoas melhores. Que nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam nesse tempo possam reavaliar a maneira como têm conduzido sua vida e optarem por seguirem os exemplos do teu Filho de Jesus, os ensinos do teu Filho Jesus, seguirem os passos de Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final da nossa transmissão, mas eu queria fazer mais uma coisa aqui com você, que é fazer o nosso momento de intercessão. Então, você que está nos assistindo, que está passando por uma necessidade, convido você a colocar os seus pedidos aqui do lado, no nosso chat. Você escreve os seus pedidos. Se você está assistindo num outro horário, você pode escrever aqui embaixo nos comentários também. E ali os nossos irmãos e irmãs que assistem poderão também orar pela sua vida. Faça isso. Nós temos na nossa igreja alguns pedidos de oração permanentes, como o pedido pelas nossas famílias, que é feito, inclusive, pela nossa irmã Cristina, que nós nunca esquecemos da sua família em nossas orações. Temos pessoas enfermas, como nossa irmã Daileide, nossa irmã Valéria, nossa irmã Ilva. Nós temos também pessoas de nossa igreja que pedem por situações, circunstâncias da vida. Queremos mandar aqui nosso abraço para a Késia, para a Aline, para o Sandro,
Queremos também colocar na lista de oração a vida de nossa igreja, que está passando por esta fase híbrida, e quero fazer um pedido especial de oração pela minha vida, que estou em recuperação da cirurgia que fiz na semana passada. Tenho 14 dias, até o dia 26, eu vou ficar de molho por recomendação médica. Não posso sair, não posso fazer esforço, e isso, meus irmãos, está exigindo de mim um certo cuidado. Então, orem por mim, orem pela minha recuperação, que ela seja pronta, que eu esteja de volta aí às atividades normais, que a nossa igreja também possa encontrar formas de se reunir novamente para a honra e glória do nosso Deus. Ok? Vamos fazer isso, vamos fazer uma oração intercessória agora. Mesmo que você não tenha escrito o seu pedido de oração, você pode fechar os seus olhos e colocar sua vida na presença de Deus agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho. E nesta hora, ó Deus, intercedemos por todos e todas que nos assistem, que nos acompanham, que são alcançados pela mensagem do Evangelho proclamada em nossa igreja. Que o teu poder se manifeste, se realize na vida de cada pessoa. Lembramos, ó Deus, das famílias da tua igreja, a família da Cristina, a família da Valéria, a família da Daileide, Senhor, a família do Sandro e da Aline, a família da Kézia, Senhor, a nossa família pessoal. Ó Deus, são tantas pessoas que nós intercedemos para que o Senhor possa cobrir de bênção a cada um e a cada uma. Nós pedimos, ó Deus, pela saúde da Valéria, pela saúde da nossa irmã Daileide, pela saúde da nossa irmã Ilva. Queremos pedir também a tua bênção e a tua direção sobre a minha vida pessoal, a minha saúde, esse tempo de convalescença, de recuperação da cirurgia. Que o Senhor esteja, ó Deus, com a tua boa mão, fortalecendo e orientando para que tudo chegue a um bom termo conforme a tua vontade. Quero pedir, ó Deus, pela vida de nossa igreja. Senhor, nos dá força e coragem para mantermos a nossa comunhão, para poder, ó Deus, termos sabedoria para tomar as decisões necessárias para a continuidade da tua obra. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe esse momento tão especial. Quero agradecer pela sua companhia, quero agradecer pelo teu apoio durante estes dias. E mantenhamos firmes, meus irmãos. E quero fazer mais uma coisa. O próximo domingo é o domingo de Natal. Dia 24 é sábado, dia 25 domingo. E as famílias estarão reunidas para poder celebrar o Natal. Quero desejar a você um Feliz Natal. Que Deus abençoe esse tempo de graça na sua vida como seguidor de Jesus, seguidora de Jesus. No domingo que vem, nossa programação de nossa igreja será normal. No domingo, pela manhã, teremos o estudo bíblico à distância, e no domingo, às 18 horas, no próximo domingo, às 18 horas, teremos a primeira mensagem que apresentaremos sobre a proposta de nossa igreja para a meditação no ano de 2023. Porque não é só domingo de Natal, é também o último domingo do ano. E eu convido você a vir meditar com a gente sobre esperança, sobre futuro, fazermos planos, sonharmos juntos e juntas sobre as possibilidades de Deus na nossa vida. Amém? Deus o abençoe. Até o próximo encontro da gente.